Então, bom dia pessoal. Vamos abrir nossa reunião de hoje, novamente, lembrando as palavras do Mestre Jesus, que nos disse que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Então, vamos mentalizar o Mestre, vamos pensar com a mente e com o coração, pensar no Mestre Jesus, que é o nosso orientador, que nos indica o caminho e a maneira correta de carregar a nossa cruz. Então, pensando no Mestre Jesus, mentalizando Jesus, mentalizando nossa família e todas as pessoas que interagem conosco, vamos fazer a prece que ele mesmo nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus abriu
nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Vamos começar aqui com a leitura do que o Mestre ensinou. Vocês sabem que o Mestre Jesus veio nos dar as instruções de como carregar a cruz corretamente, né? Todos nós carregamos uma cruz cujo peso está na exata medida da força de cada um. Se a gente olhar e olhar a cruz do lado do outro, a gente vai ver que existem cruzes mais pesadas e existem cruzes mais leves. Porém, quem carrega uma cruz mais leve tem menos força do que aquela pessoa que carrega uma cruz mais pesada. O que faz a diferença, que vocês veem, às vezes a pessoa tem uma cruz pesadíssima. Vocês já repararam? Aquela Paralimpíada é tão interessante. Vocês já viram a Paralimpíada? Tem pessoas que só têm uma perna, não tem nem braço. Só tem uma perninha. E são nadadores. Não é? Pois é. E tem pessoas que são cegas e estão sempre com um sorriso no rosto. Obviamente, essa pessoa tem muita força. Vocês entenderam? E tem pessoas que têm tudo e reclamam de levar o garfo na boca para comer. Então, cada um de nós carrega uma cruz cujo peso está na exata medida da força de cada um. Nós temos aqui na Terra, reencarnados na Terra, nós temos adultos espirituais e temos crianças espirituais. Espiritualmente é uma criança, embora o corpo tenha crescido. Percebam? E a gente, às vezes, interage com pessoas que são crianças espirituais, apesar do corpo ter crescido. Continuam com mente de criança. Porque o patrimônio espiritual delas ainda é muito pequeno. Então, são pessoas para as quais a cruz não pode ser pesada. Então, elas vão receber cruzes de acordo com a força delas. Nós não somos aqui nenhum de nós aqui, nós não somos pessoas de blasfemar. Nós não somos pessoas de blasfemar. Uma reclamação contra a vida é uma blasfêmia. E uma reclamação contra um ser humano que nos atinge também é uma blasfêmia, porque a vontade de Deus também se manifesta por intermédio da ação dos seres humanos. Agora, Jesus, nosso mestre, veio nos ensinar o seguinte: todo mundo entendeu que cada um carrega uma cruz de acordo com sua força.
Tem uma outra frase interessante. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus dá o frio conforme o cobertor. O que faz a diferença é a maneira de carregar a cruz. Se eu carrego a minha cruz da maneira correta, eu vou sentir menos dor. E vou dar até sorriso. Agora, se eu carrego a minha cruz da maneira errada, eu vou sentir muita dor. Se eu resolvo carregar a minha cruz em cima da minha coroa de espinhos, vai ser uma dor insuportável. Jesus Cristo veio nos ensinar, pessoal, a maneira correta de carregar a cruz de vocês é por intermédio do exercício do amor. O exercício do amor é o caminho, a verdade e a vida. O exercício do amor é o caminho, a verdade e a vida. E se a gente carrega a nossa cruz com amor, a nossa cruz vai parecer mais leve. Vamos ler aqui o que Jesus nos ensinou. Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresente também a outra face. E que se alguém quiser brigar contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregue seu manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não rejeites aquele que vos peça. Eu vou ler de novo, hein? Eu vou ler de novo para a gente refletir nessas palavras do Mestre. Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistam ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresente também a outra face. E que se alguém quiser brigar com vocês para vos tomar a túnica, também lhe entregue seu manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000. Dê àquele que vos peça, e não rejeite aquele que queira vos tomar emprestado. Então, pessoal, quem é que pratica isso? Levanta o dedo aí. Quem é que pratica isso? Quem é que tenta praticar? Quem é que não quer praticar de jeito nenhum? Bom, pelo menos alguém aqui não quer praticar isso de jeito nenhum? Jesus veio nos propor um desafio de transformação.
Ele está nos convidando para a gente ir para o reino do amor. Mas para a gente conseguir o nosso ingresso para o reino de amor, nós precisamos nos transformar em criaturas de amor. Porque se a gente continua sendo criatura de desamor, será que a gente vai ter direito a entrar no reino do amor, para criar tumulto no reino do amor, para criar briga e desavença no reino do amor? Será que a gente vai ter direito se nós continuamos a ser seres de desamor? Faz sentido que a gente mereça entrar no reino do amor sendo pessoas de desamor? É necessário que a gente faça um dever de casa, é necessário que a gente cresça, é necessário que a gente procure se transformar em seres de amor. Porque Jesus falou, vocês são deuses. O primeiro milagre que um Deus pode produzir é a sua própria transformação. Por que nós estamos aqui no reino do desamor? Alguém acha que a Terra é o reino do amor? Por que nós estamos aqui no reino do desamor? Porque é a escola onde os imaturos, os espíritos imaturos, precisam aprender. Aprender o quê? Aprender a amar. Para eu aprender a amar, eu preciso vir para o reino do desamor. Porque aqui, de tanto conviver com desamor, a gente começa a dar valor ao amor. Começa a ver a importância do amor. A gente começa a dar, de tanto viver em conflito, a gente começa a dar valor à paz. Todos nós estamos em tratamento, todos nós estamos em aprendizado. Ser forte é o quê? É lutar com as dificuldades ou lutar com as pessoas? Dificuldade. Gente, isso é importante, mas é muito, talvez seja uma das lições mais importantes que a gente tem que aprender na Terra. Jesus nos ensinou que se alguém quiser tomar a tua túnica, entrega também teu manto. O que ele está dizendo com isso? Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha mais 2. Não resistas ao mal que vos queiram fazer. Pessoas que estão sempre brigando com pessoas. Existem pessoas assim? Alguém conhece pessoas assim? Não precisa dizer o nome. Então, existem pessoas que são orientadas ao conflito, que gostam de conflito, porque cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Se a pessoa tem paz, ela dá paz. Se a pessoa tem conflito, se ela tem desordem emocional, é isso que ela vai dar. Mas nós precisamos saber lidar com elas. Precisamos nos proteger dessas pessoas. E a primeira, orar em favor dela, já é uma defesa.
Mas a oração vai mudar a pessoa? Vai devagarinho, bem devagar, porque isso depende de decisão dela própria. Agora, uma defesa nossa, jamais guardem rancor de pessoas briguentas e que vivem conflito o tempo todo. Porque se você guardar rancor, você vai se prejudicar. Entendam, a gente precisa entender que uma pessoa que está sempre querendo conflito é uma pessoa doente do cérebro. A pessoa doente do cérebro, ela está sempre querendo conflito. Agora a gente precisa ter muito cuidado, porque será que nós mesmos não somos pessoas que estamos sempre querendo brigar com pessoas? Nós mesmos precisamos fazer essa avaliação. O primeiro indicador de que a gente pode estar nessa situação, eu me acho uma vítima. Esse é um problema. Se eu me acho uma vítima das pessoas, eu acho que eu sou uma vítima daquelas pessoas que estão ao meu lado, eu sou uma vítima no trabalho, se eu sou uma vítima dos meus familiares, esse é o primeiro sinal de que a gente pode ser uma pessoa orientada ao conflito. Porque se eu sou uma vítima, a culpa é de quem? De quem está do lado. E aí, se a culpa é da pessoa que está do lado, o que eu faço? Eu vou acusar essa pessoa. Entendeu? Mas é importante a gente entender que a pessoa tóxica, a pessoa que está sempre querendo briga, é uma pessoa necessitada. É uma pessoa doente e que merece a nossa compaixão e não a nossa raiva, não a nossa ira. Mas ela é adulta, é uma pessoa que já é adulta no tamanho do corpo, mas espiritualmente uma criança. Espiritualmente uma criança. Porque existem pessoas que não conseguem ser contrariadas. Elas são calmas, são suaves, até o momento em que são contrariadas. Quando ela é contrariada, ela se transforma. Vocês conhecem alguém assim? Porém, se eu me deparo, se eu convivo com a pessoa assim, eu tenho que entender que eu não vou conseguir mudar essa pessoa. Posso contribuir com doação de amor, na forma de oração, mas não devo ter expectativa que eu vou conseguir mudá-lo. Porque senão corre o risco de você adoecer também. Corre o risco de você adoecer também. E ela tanto exige uma coisa, exige outra, e você vai cedendo, até o momento
em que você cai doente. Quando a gente tem que conviver com a pessoa, a gente tem que aprender técnicas para interagir com elas, porque são pessoas que têm doença no cérebro. Elas merecem a nossa compaixão. Porém, se eu ceder em tudo, eu termino ficando doente. Precisa saber lidar com essas pessoas. Então, voltando ao ensinamento do Mestre Jesus. Se alguém te obrigar a andar 1000 passos, caminhe mais 2.000. Por que Jesus deu essa orientação? É claro que a gente tem o direito de autodefesa. Aí que está o espírito do vídeo do especialista. Nós temos o direito a nos proteger. Nós temos o direito de nos defender. Porém, a lição de Jesus é a seguinte, pessoal, olha só. Evitem brigar com pessoas. É isso que Jesus quis dizer. Ofereça outra face. Evite brigar com pessoas. Evite duelar com pessoas. E entenda, a gente precisa entender que a pessoa que está sempre brigando conosco é uma pessoa necessitada de oração, de amor. Isso não significa que a gente tenha que concordar e ceder tudo que ela exige. Não é assim. Mas a gente deve olhar essa pessoa com um olhar de compaixão. Esse olhar também vai nos proteger. Vocês já repararam? Quando você vai conversar com uma pessoa que está sempre brigando, a gente fica abalado. É porque se você vai falar com ela na frequência dela, você vai tomar um impacto da energia negativa que ela está emitindo. Se você vai falar com ela com uma vibração maior, você se protege. Você se protege. Então, jamais devemos começar uma empreitada sem fazer uma oração antes. Sempre que a gente vai começar uma empreitada, sempre que a gente vai começar uma atividade nova, a gente deve preceder essa atividade com uma oração. E às vezes, falar com uma pessoa difícil é uma empreitada. Mais difícil que construir um prédio. Então a gente deve fazer uma oração. Antes de falar com a pessoa difícil, defendam-se com a oração. Prepare, peça ajuda do Mestre Jesus. Não para mudar aquela pessoa, que é muito difícil, mas para a sua própria proteção. A proteção da sua própria saúde.
Vocês estão percebendo? O Mestre Jesus não dá dica errada. Ele não ensina errado, ensina o certo. Ele sempre nos ensina o caminho do amor. E às vezes a gente ceder um pouco. Evite briga. Evite duelar para ganhar discussão. Porque se você fizer isso, você vai cair na zona de conforto dessa pessoa briguenta. Você vai cair no território dela. Se você entrar numa de brigar, aí você está no território dela. Ela é especialista em brigar com pessoas. Quem é aqui? Levanta o dedo quem gosta de entrar numa briga com pessoas. É o território dela. Se você entrar nessa, você vai sair machucado. Você pode sair doente. Vale a pena? Ah, mas o meu orgulho manda, eu não sou de levar desaforo. Não tem essa? Eu não sou de levar desaforo. Isso é um... Tem sabedoria a pessoa que fala isso? Que eu não tenho sangue de barata. Esse é o fraco. Esse é o fraco, porque o forte é aquela pessoa que está no meio da tempestade e mantém a calma. O forte é aquela pessoa que está... Imagina só, o timoneiro de um navio. O timoneiro de um navio está segurando o timão do navio. E aí tem uma tempestade tremenda. Quem é forte? O timoneiro que perde a calma e larga o timão do navio e vai para brigar? Ou o timoneiro que mantém a mão firme no timão, apesar de toda a tempestade dos raios que estão caindo em volta? Esse é o forte. É a pessoa que tem autodomínio. A pessoa que tem autodomínio é forte. A pessoa que fala, eu não levo desaforo para casa, é forte ou fraca? Ela é fraca. Ela é fraca porque ela não tem autodomínio, ela não consegue se dominar. Então, existem certas frases que não têm sabedoria nenhuma. Aqui eu não tenho sangue de barata. É justamente o contrário. A pessoa que tem força, ela está sempre no domínio de si própria. Não é? Agora, quantas vezes a gente vai na onda desse negócio que se me contrariar, eu viro bicho. Não é? Virar bicho é fácil. Não é? Eu quero ver virar cristão. Se me contrariar, eu viro bicho. Mas virar bicho é a coisa mais fácil que tem. Eu quero ver virar um cristão. Se me contrariar, eu viro cristão. Aí sim, esse é forte. Esse evoluiu. Esse está se preparando para quê? Esse está se preparando para ir para o reino do amor. Esse está se preparando para ir para o reino do amor, onde ele vai lidar com pessoas civilizadas. Isso vai ser agora? Não, gente. Vai ser em outra encarnação. Agora não. Agora a gente está na escolinha aqui. O reino do amor é para a próxima encarnação.
Agora, nesse momento, não. A gente está no reino do desamor. Mas a gente precisa tentar conquistar o nosso ingresso. Porque senão, você quer paz? Lamento, você não aprendeu a lição. Volta lá para o mundo Volta para o mundo do conflito, até você aprender a dar valor à paz. Faz sentido? Agora, assim, vencer. Quem que a gente vai ter que começar, vai ter que vencer? Quem que nós devemos vencer? As nossas dificuldades. Porque tudo começa em nós. Agora, não podemos também achar que nós somos tudo errado, que somos tudo cheio de defeito. Nós somos imperfeitos. E a gente convive a cada etapa, e convive com situações que dão oportunidade da gente trabalhar aquilo. Então, quando chega, por exemplo, uma situação onde a gente vai trabalhar a paciência, e aí chega, por exemplo, às vezes, na nossa família mesmo, uma pessoa ou uma situação que provoca e nos tira a paciência. Então, aí está o desafio a vencer. Porque para a gente vencer as nossas limitações, então nós às vezes somos assediados por situações externas. E aí, por exemplo, essa situação, como a gente citou, de paciência, é algo que todo mundo passa por isso. E nós ainda, muitas vezes, nós nos protegemos culpando o outro. Não é eu, ele que me tirou a paciência, ele que fez, ela que fez. E às vezes essa outra pessoa pode ser até um filho da gente. Olha que é desafiador. O tio colocou lá, vencer as dificuldades. Então, e daí a gente começa a conhecer. É importante nós termos conhecimento, conhecer a nós mesmos. Se eu sou impaciente, se eu sou intolerante, se eu sou explosivo, tudo que eu sou é importante eu conhecer. Então, quando alguém fala, nossa, como você foi agressivo, por exemplo, então ao invés de a gente responder com agressividade, vamos repetir. Puxa, a pessoa está me dizendo, ela está me dizendo que eu sou agressivo, que eu fui agressivo, então eu tenho isso comigo. Mais uma situação a ser trabalhada, né? Mais uma situação a ser trabalhada. Quando a gente começa a conhecer as nossas limitações, aí fica mais fácil para a gente trabalhar. E um dos grandes desafios estão na nossa casa. Como que a gente trata o nosso companheiro? Como que a nossa companheira nos trata? Então, o tratamento, a forma de convivência fraterna e amorosa começa com os pais. São exemplos dos filhos. Então, se eu estou brigando com a minha esposa, eu estou brigando com a mãe dos meus filhos. Se eu estou brigando, se a mulher está brigando com o marido, está brigando com o pai dos filhos. Então, essas dificuldades estão dentro de nós. Então, e exercitando isso no dia a dia, fica mais fácil da gente poder ir trabalhando nisso. Porque isso eles vão levar para a vida deles.
Aí, nós vamos ter, por exemplo, hoje, infância, depois, a partir de 7 anos, já começa uma nova faixa de idade, quando chega na adolescência, uma outra faixa de idade. E a cada faixa de idade, são situações novas que vão se apresentando para os pais. Então, o exercício vai mudando. E é importante estar sendo acompanhando isso. A gente observa até que quando eles são pequenos, eles vêm com manha, eles vêm querendo coisas que às vezes não podem. E aí a gente vai trabalhar com a parte educativa, entregando sempre o melhor de nós, porque tudo tem que sair daqui. A gente não percebe até as ações agressivas sair daqui também do nosso sentimento. É muito forte, muito forte. E para as crianças, isso é muito agressivo. Então tudo que acontece na casa é motivo de aprendizado para as crianças. Então, muitas vezes, quando a gente se fala, por exemplo, vencer dificuldades, agressividade, por exemplo, a gente conviveu, a gente vem de famílias que ainda tinha a cultura de bater nos filhos, palmadas, cintadas. Então, todo mundo aqui é sobrevivente. Mas nossos filhos não precisam ser sobreviventes. Nossos filhos poderão ser pessoas mais felizes. Depende de nós. Então, a importância da nossa transformação. E a nossa transformação, ela é uma transformação que ela acontece de maneira silenciosa. Nós não percebemos, mas se nós investirmos as nossas energias, observando as nossas possibilidades de mudanças, isso vai fazendo parte da nossa constituição. Isso é percebido. E isso cria-se em nós um bem-estar, e esse bem-estar chega onde nós estamos. Parar de falar um pouquinho? Não, pode continuar. Então, alguma pergunta? Vencer dificuldades. Muitas vezes nós registramos de coisas que já aconteceram na nossa vida. E quando éramos crianças. E ao longo da vida foi fazendo parte, mesmo que nós não percebêssemos, foi fazendo parte do nosso dia a dia, ou de cada tempo, e essas dificuldades, elas interferiram muito no nosso desenvolvimento, porque nós somos pensamento e coração. Então nós refletimos no que nós queremos fazer e colocamos as nossas energias, nossos sentimentos. E nós vamos fazer isso em tudo que faz parte da nossa vida. Somos pessoas, nós temos que trabalhar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa família, cuidar do meio que nós vivemos, ter um olhar de apoio coletivo também, porque quando nós temos um problema, nós sabemos que outras mães, outras famílias também podem ter também problemas. Então, por isso a importância de valorizar o bem. E aquilo que porventura não foi bom para nós, é importante nós ir se afastando, tirar essa. Porque cada vez que nós lembramos assim, quando eu era pequeno, quando acontecia isso, conta toda aquela história, a gente vai vir tudo de novo. Isso aí é algo que a gente pode também trabalhar. É um motivo de transformação.
Porque daí cada vez que eu lembro quando eu era pequeno, quando teve frio, quando teve fome, quando teve agressividade, quando faltou abrigo. Então, tudo isso são situações que é importante não ser lembrada mais. E quando vier no pensamento, agradece a Deus pela experiência, pela aprendizagem que aquilo trouxe para nós. Mas que não seja mais um motivo de reviver aquilo, trazer de novo, ainda trazer às vezes para os nossos filhos, aquilo que nós já vivemos, aquilo que sofremos, foi ruim para nós. Então, isso não é interessante e faz parte da nossa transformação. E nós podemos observar na grandeza e na riqueza do Pai que nos deixa à disposição todos os recursos e todas as orientações. Nesse tema que o tio está colocando, no Evangelho, ele tem assim uma pergunta, uma orientação que diz: se alguém bater na tua face direita, oferece a outra face. O que é oferecer a outra face? É perdoar. E quando a gente fala bater na face, qualquer agressividade em formas de palavras, em formas de pensamentos, são agressividade que toca a nossa face. Então é importante nós apresentar realmente a nossa face do perdão. E isso precisa ser uma coisa íntima, é com a gente, é com nós. Eu não me ofendi porque provavelmente aquela pessoa poderia estar passando por algum momento difícil. E quem sabe ela até é uma forma de ela estar também me pedindo ajuda. O que eu posso fazer para ajudar alguém? Fazer uma oração. Porque cada um conversa com a gente de um jeito. Uma pessoa que está bem, ela vem, ela trata a gente, se comunica com a gente de maneira educada. Uma pessoa que não está bem, comunica com a gente de maneira mais agressiva. E tem os casos de pessoas que chegam a ser até violentas. Então, essa é a face da convivência íntima nossa, onde é importante nós perdoar intimamente. Perdoar. E de todas as situações que estamos sendo visitados, nós estamos vivendo momentos mais desafiadores em todo o planeta, em toda a humanidade. E os problemas estão em todas as classes sociais, porque o problema é igual para todos. Transformações. Nós somos ainda, vivemos por muitos e muitos tempos e ainda somos portadores de muitas imperfeições que são ligados ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade e a outros sentimentos, a outros defeitos, a outros vícios. Então, combater vícios e defeitos é um cuidado que nós devemos ter. Vício é algo que a gente começa repetidamente a colocar em prática. E ele vira defeito quando a gente realmente precisa dele. E tudo pode ser vício. Falar mal,
surge uma situação, alguém traz uma situação, alguém vem falar mal de outra pessoa, por exemplo, de outra situação, e nós alimentamos aquilo. A gente começa, aquilo começa a se tornar um vício, e pode se tornar um defeito. E também isso é motivo de transformação, porque o Evangelho nos fala que nós devemos exaltar o bem só. Se alguém traz de outra pessoa algo que não é bom, nós não devemos exaltar. Devemos exaltar o bem. Ah, está acontecendo isso, mas ela é uma boa mãe, né? Ela é uma boa mãe. Parou assim também. Porque a mulher estava assim, ela fez e tal. Nossa, deve ser difícil mesmo. Ela tem vários filhos, uma vida difícil. Vamos orar muito a Deus por ela, por aquela família. Inverte a situação. Então a gente começa, isso é uma transformação na vida prática. Isso, os nossos filhos, eles trazem para nós, quando eles chegam da casa, como é que foi, meu filho? A mãe sabe quando chegam, só de olhar já sabe como chegaram, né? E aí, se a mãe vai se colocar defensora do filho, independente da condição em que ele se envolveu, por exemplo, ela pode não estar agindo de maneira correta. Então é importante primeiro ela compreender para ir buscar uma solução adequada e se orientar na escola, se o problema foi na escola, enfim, procurar se cercar de informações e também sempre se colocar do lado do outro. Então, se meu filho teve um problema com meu filho, vamos se colocar do lado da outra mãe também. Então, todo cuidado que nós devemos ter hoje, o maior sacrifício que as mães, que os pais devem fazer, é sacrificar, sim, seus vícios e defeitos. Nós sacrificarmos os nossos vícios e defeitos em favor dessa pequena coletividade que está vindo e começa a encontrar um campo mais fraterno, mais amoroso, um campo mais acolhedor. Isso tudo, independente do grupo religioso que a pessoa esteja, ou mesmo que ela não esteja em nenhum grupo religioso. Isso é parte da vida, é do Evangelho. Isso são as leis deixadas por Deus, lei de Deus, lei do amor ao próximo. E as transformações, elas acontecem. Está acontecendo. Queira ou não, quem quiser se transformar, ele consegue avançar. Quem não quiser se transformar, com certeza alcançará dificuldades maiores ainda pela frente. É muito importante que quando o nosso celular está descarregado, o que a gente faz? Põe ele para carregar, não é? A gente põe o celular para carregar, porque quando a pilha está fraca, ele vai parar de funcionar, vai funcionar mal. Então, nós precisamos carregar a nossa bateria do bem na nossa família. E para isso, tem uma técnica, um recurso que nós podemos fazer. É uma vez por semana. Uma vezinha por semana. De preferência, combinado, no mesmo dia, mesma hora. Tem gente que faz no domingo à tarde, outros que no sábado à tarde. Mas uma vez por semana, reunir a família
deixar uma jarra d'água, uma jarrinha d'água, com um copo, pega a Bíblia, façam uma oração em família, na medida do possível. Não precisa obrigar ninguém a fazer. Ah, mas meu filho não quer, ou meu marido não quer. Façam até vocês sozinhas, que seja. Mas uma vez por semana, procurem reunir sua família. Desliga todas as telas. Desliga a tela. Tudo. Uma jarra d'água. Com copos. A Bíblia. Abram a Bíblia. Façam uma oração antes. Façam uma abertura. Abram a Bíblia. Onde cair, leiam um trechinho. Um trechinho da Bíblia. E conversem sobre isso entre vocês. Uma vez por semana. Nem que seja meia hora, 20 minutos, 15 minutos que seja. Mas essa é uma forma que nós temos de proteger nossas famílias, recarregando a bateria familiar com energias do bem. Essa é uma defesa, é um recurso, porque dessa maneira nós estamos convidando Jesus a visitar o nosso lar. Faço a vocês a seguinte pergunta: Jesus é bem educado ou mal educado? Uma pessoa bem educada invade a nossa casa sem a nossa autorização, sem a nossa permissão? Claro que não. Jesus educado, ele vai invadir a nossa casa se a gente não convida? Ele pode até fazer isso, mas se for para apagar um incêndio, que nem o bombeiro faz. Vocês entenderam? Mas no nosso dia a dia, nós temos que ter a iniciativa de convidar Jesus a participar da nossa vida, participar do nosso lar. E a gente pode fazer isso por meio do estudo do Evangelho no lar. E Jesus é tão poderoso, e quando nós convidamos o Mestre Jesus, uma vez por semana que seja, por um intervalo pequeno, mas ele vem para a nossa casa, a gente conversa sobre o Evangelho, ele visita a nossa casa, ele deixa um perfume, e esse perfume incomoda os espíritos que querem a guerra, que querem o que há de mal. Então, aqueles invasores mal educados vão se sentir desconfortáveis, porque naquela casa existe uma visita periódica do Mestre Jesus. E essas entidades perturbadoras vão buscar uma casa desprotegida, em vez da casa de vocês. Lamentável. Mas isso acontece. Se a sua casa estiver protegida, com a presença regular do Mestre Jesus, a chance de vocês conduzirem as suas famílias na direção do bem é bem maior. Tá bom? Pensem nisso. O senhor quer falar?